Olá, meninos! Como eu havia prometido, uma aula sobre preposições. Elas cabem muito bem no assunto que nós estávamos estudando, porque é a predicação verbal, estudamos a transitividade dos verbos, os elementos que complementam os sentidos dos verbos transitivos indiretos. Eles requerem, esses complementos com as preposições. Então, se faz necessário aprofundar, relembrar, revisar essa classe gramatical tão importante que vai exercer não propriamente uma função, mas ela vai conectar, ela vai se fazer presente como um conectivo, porque ela vai ligar duas palavras diferentes, estabelecendo uma relação de sentido, ok? Então, definindo mais especificamente, é a classe de palavras que liga palavras entre si, é invariável, ou seja, não vai ter flexão de gênero, nem de número, tá? Em plural, singular, essas coisas não acontecem com a preposição, é sempre invariável. E vai estabelecer relação de vários sentidos entre palavras que essa preposição ligará. As preposições, como eu disse, não vai exercer uma função específica. Elas são consideradas conectivos, ou seja, elementos de ligação entre termos. E aí a gente vai ter duas maneiras dessas preposições se combinarem, atuarem junto com outras palavras. Nós vamos ter o modelo de combinação, quando na junção da preposição com outra palavra não houver perda alguma de elemento fonético, por exemplo, se eu associo uma preposição com um pronome ou com um artigo ou qualquer outra palavra, não vai ter a perda do elemento fonético. Já na contração, quando eu junto essas duas, há uma perda de um elemento fonético, certo? Então, combinação e contração. Assim, combinação, vejam bem, ao é formado pelo a preposição mais o artigo. Aos não perdeu nenhum elemento, não é? Aos, a mesma coisa. A preposição mais os artigos. Não houve perda de elemento. Aonde do mesmo jeito. A mais onde. Então, eles estão apenas combinando. Não houve perda. Já na contração, há a perda do elemento. Do, por exemplo, é de mais o. A preposição de mais o artigo o. Então, eu tenho do formado por de mais o, Dum, de mais um, desta, de mais esta, no, em mais o, e neste, em mais este. Ok? São duas maneiras de formar as preposições, por combinação ou por contração. Isso quando elas vêm combinadas. Pode ser que elas não venham combinadas, venham como elas estão em sua forma original. Acontece uma curiosidade, um fenômeno na língua, quando uma preposição se junta, a preposição a, se junta com o artigo a, que não vai ser pronunciado ou escrito os dois As, como acontece com o A e com o O, formando o AU. Elas vão se fundir, ok? Vão virar um só, uma só pessoa. Vão se casar e virar uma carne só. Pode se fundir, essa é a função indicada pelo acento grave, que é esse acento aqui, ó, virado aqui para a esquerda, tá? Que aquele outro virado para a direita é o acento agudo que marca a tonicidade das palavras. Esse aqui não é a tonicidade da palavra, é mostrando que ali eu tenho a fusão de dois As. E isso recebe o nome de crase. Por exemplo, aqui, ó, vou à escola. Eu tenho dois As aqui, ó. O a preposição, cobrada pelo verbo, quem vai a algum lugar, e o a artigo, definindo que escola é essa, não é qualquer escola. A fusão desses dois As marcada por essa crase assim. Entenderam? Então, vamos lá, continuando. Então, quais são os sentidos que essas preposições podem estabelecer nas diferentes formações de expressões? Essa lista aqui não é a única, tá? Existem muitas outras possibilidades de sentido utilizados que podem ser aplicadas pelas preposições. Aqui só alguns exemplos. Então, as preposições podem estabelecer relação de lugar. Estou em casa. Em que lugar está? Em casa. De tempo. Eu viajei durante as férias. Perceberam? Tempo. De modo ou conformidade. Vamos escolher por sorteio. Por aqui, estabelecendo o modo como foi escolhido. De causa. Estou tremendo de frio. Tremendo por quê? De frio. Então, estabelece a relação de causa. Perceberam? Assunto, não gosto de falar sobre política. O sobre liga o assunto ao falar. Fim ou finalidade. Eu vim para ficar. Para, estabelecendo relação de finalidade. De instrumento. O com
Ele é uma palavra polissêmica. Ele pode ter diferentes sentidos dependendo do contexto em que ele está sendo utilizado. Nesse aqui, de instrumento, Paulo feriu-se com a faca, um instrumento com que ele se feriu. Ou com também estabelecendo relação de companhia. Hoje vou sair com meus amigos. Pode ser a ideia de medo, as preposições. Voltarei a andar a cavalo. Olha o K ligando aqui, o A ligando aqui, o verbo ao substantivo, estabelecendo uma relação de meio, de matéria. Devolva-me meu anel de prata. Anel de quê? De prata. O de estabelecendo a relação de matéria. O de também pode ser de posse. Este é o carro de João. Viu? Diferente. Mesma palavra estabelecendo relações diferentes. Oposição. O Flamengo jogou contra o Fluminense. Ideia de oposição aqui, bem clara, né? Conteúdo. Tomei um copo de vinho ou com vinho. As duas estão corretas. De preço. Vendemos o filhote de nosso cachorro a R$300 ou por R$300. Pode estabelecer também relação de origem. Você descende de família humilde. A origem da descendência desse interlocutor aqui, ok? Então, as preposições são essas palavras que ligam outras duas, estabelecendo sempre uma relação de sentido, tá? Então, vocês encontram essa lista de preposições, né, com todas elas, em gramáticas, no próprio material de vocês, tá? Nós já estudamos também bastante sobre isso. Vamos ver alguns exemplos práticos para vocês perceberem a maneira como as preposições atuam. Elas são inevitáveis, né? Desodorante, talquinho, pó para micose. Você é muito cuidadoso com o seu chulé. Você também seria se tivesse o nariz onde eu tenho. Ele é cuidadoso porque o nariz é bem pertinho do pé, né? As narinas. Então, ele tem que cuidar muito bem. Ele vai viver péssimos momentos. Então, eu tenho que preposições aqui? Conseguiram perceber? Eu tenho o para aqui, indicando a finalidade do talquinho, do pó, do talquinho. A finalidade dela, para a micose. E tem o com aqui, cuidadoso com o quê? Com o seu chulé, né? Mais alguma? Não. Outro exemplo. Garfield, olha a cara do Garfield aqui, né? Parece o meu gato. Seu marido agora ficou famoso. Quê? A aranha ficou perplexa, assim, né? Eu vi na primeira página do jornal. Verdade? A fama é excitante. E a aranhazinha ficou aqui perplexa diante da imagem do marido, né, estatelado na página do jornal. E o Garfield com essa cara de prazer em maltratar os outros. Raiva não, fico com pena. Quem tem preconceito, no fundo, também sofre. É mais uma vítima da própria ignorância. Então, conseguiram identificar as preposições aqui? Eu tenho com aqui, né? Estabelecendo a relação de modo. Quem tem preconceito no fundo, aqui de lugar. E que lugar é esse? O peito, né? O coração. No fundo também sofre. É mais uma vítima de quê? Aqui de origem. A origem desse preconceito, né? Da própria ignorância. E uma última tirinha, para fechar. Disse ao filho que voltaria cedo, mas chegou às 23h45. Recebeu R$2 a mais no troco e não falou nada. Pediu um dia de folga para ir ao velório da avó, que já morreu há 16 anos. Todos eles exigem honestidade dos políticos. Uma tirinha com crítica social, né? Uma crítica à corrupção, que não é apenas política, mas é uma prática, né? Uma errada prática de muitos brasileiros. De nós brasileiros, o nosso jeitinho brasileiro. Então, o que nós temos que de preposição? Tenho aqui o ao, né? Estabelecendo relação de direcionamento, ele disse a quem. Aí eu tenho recebeu, não, aqui tem alguma meninas e meninas, não. Pediu um dia de folga, especificando que tipo de dia é, né? De folga, não era qualquer dia. Ao velório, né? De lugar, ir a que lugar. Da avó, especificando velório de quem? Da avó. E aqui dos políticos, dizendo também qual é a origem, né, dessa exigência. Se exige dos políticos, ok? Espero ter sido clara, que vocês tenham revisado os conceitos dessas preposições. Como eu disse, essa lista só são exemplos. Claro que o contexto aqui vai dizer, né, quais são os diversos sentidos
essas preposições podem exercer. São muitos diferentes sentidos para todas elas, ok? Vou postar aqui alguns exercícios para vocês responderem. Façam, anotem as dúvidas de vocês, para que na nossa conferência vocês possam sanar todas elas. Muito obrigada pela atenção. Vejam e revejam essa aula quantas vezes quiserem. Tá? Se inscrevam no canal para que vocês possam receber as notificações de outras aulas, tá? Porque eu estou postando cotidianamente essas aulas aqui. Beijo, forte abraço.